Trazendo toda a bagagem e toda a nostalgia de Arrow, do início do Arrowverse, o John Diggle voltou em todas as séries da CW, fazendo uma participação no Arrowverse após o fim de Arrow, em busca de se tornar um dos heróis mais conhecidos da DC. Se você quer saber como isso aconteceu, vem comigo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cofre Nerd. E antes de começar esse vídeo aí sobre um personagem incrível que é o John Diggle, deixa o seu like aí no nosso vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal do Cofre Nerd, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar aqui, porque você vai receber notificação com o sininho. E não esqueça de seguir a gente, o Cofre Nerd, lá no Instagram, @CofreNerd. Eu sou Giovanni Zola, e se você ainda não conhece muito bem a gente, tem várias coisas legais aqui no canal, como o Zolas Podcast, que é um podcast que eu faço com o Yannis. Tá rolando vários episódios, já tem 2 episódios legais. Se você quiser assistir no YouTube, tem aqui. Mas se não, se quiser assistir no Spotify, ouvir pelo Spotify, também tem. Vai lá, Zolas Podcast, que tá muito legal. Nós já temos 2 episódios, como eu já falei. Um é sobre o trailer dos Eternos e outro é sobre o Aranhaverso, que vai vir aí com o terceiro filme da trilogia do Tom Holland na Marvel. Não esquece de conferir, deixa aquele like e mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve. Bom, então vamos começar logo falando do John Diggle, que pra mim é um dos melhores personagens no atual Arrowverse, tá? Ele começou lá em Arrow, sendo o sidekick do Oliver Queen, tá? Sendo aquele cara que a primeira pessoa para quem o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, se revelou como um vigilante, ele revelou sua identidade e começou a ajudar o Oliver Queen, e ele foi o principal personagem a trazer esse mais o lado humano do Oliver após os 5 anos que ele teve lá no inferno em Lian Yu. Então, ele era mais ou menos como a rocha do Oliver Queen do Arqueiro Verde durante todas as 8 temporadas que aconteceu. E por isso, ele também é a rocha do Arrowverse após a morte do Oliver. E aí vem spoiler, tá, gente? O Oliver morreu no fim de Arrow, mas isso já aconteceu há muito tempo. Então, se você não assistiu ainda, foi acho que uns 2 anos atrás, já que a série acabou. Acho que do final de 2019, vai completar aí 2 anos, então já não é um spoiler tão grande, tá? Mas com a morte de Oliver Queen, o Diggle ele se torna o personagem mais antigo assim que a gente conhece do Arrowverse, né? Apareceu lá na primeira temporada e agora ele tá aparecendo aí em todas as séries que ainda estão ocorrendo no Arrowverse. Para quem não sabe, o fim do John Diggle após a morte do Oliver, após a crise e o time Arrow ter se separado, ele tá se mudando para Metrópolis junto com a Layla, junto com os seus 2 filhos, né? E ele vai morar lá. Então, a partir dali eu achava que ele ia aparecer um pouco mais na série de Superman Lois, mas não, ele apareceu só um pouco. Mas ele se mudando, o John ele recebe alguma coisa vindo dos céus, vindo do cosmos. Ele achava antes que era um meteoro, mas os fãs de longa data que já queriam, que já especulavam que seria, o John ele recebe alguma coisa numa caixa com uma luz verde. E não fica bem claro o que é. Mas claro que todo mundo, fã de DC, fã de Arrow, tava torcendo para ser o anel do Lanterna Verde. Os fãs já tinham teorizado muito, porque o John Diggle ele parece muito com John Stewart, um dos Lanternas Verdes, que acho que deu até início em uma animação da DC, né, na Liga da Justiça Sem Limites, alguma coisa assim. E a semelhança é muito grande, sim, é muito grande. E tem um episódio em que a gente descobre que o John ele tem um padrasto, né? E que esse padrasto tem o sobrenome Stewart. Então seria mais ou menos John Diggle Stewart. Então já tem aí o sobrenome pra gente colocar ele como um Lanterna Verde, certo? E esse é o final do John. A gente fala, putz, deixar esse gancho enorme, será que o John Diggle vai voltar a aparecer? E ele voltou. O John ele apareceu em pelo menos um episódio de cada série e vamos comentar aí como é que isso aconteceu.
John Diggle, como eu já falei, ele é o passado do Arrowverse. Ele é o que traz aquela nostalgia e faz o universo parecer coeso ainda, parecer unido após a crise. A gente sabe que é, mas ainda sem nenhum crossover direitinho, o John ele trouxe o crossover anual, né, em que ele passou por todas as séries, começando por Batwoman. O John ele aparece lá em Gotham porque ele tá com umas dores de cabeça estranhas. A gente descobre que ele tá com umas dores de cabeça sérias e ele vai em busca de que os médicos de Gotham são os melhores. Só que ele vai lá, ele dá uns conselhos pro Luke, né? Pro Luke Fox. E aí meio que ele some, ele vai embora, porque os médicos não conseguiram detectar nada assim anormal, né, na mente dele. Só que ele ainda continua tendo dores de cabeça e vozes o chamando. Falando worlds wait, worlds wait, né? Mundos esperam. E ele tem essa voz na cabeça dele falando com ele. A outra participação em sequência logo é em Lendas do Amanhã. Porém, em Lendas, o David Ramsey, ele não interpreta o John Diggle, ele interpreta um outro personagem no Faroeste, onde é quando as lendas voltam para o passado e tem que encontrar um alienígena, né? Mas foi bem bacana, bem divertido, não acrescenta muito para a história, mas é legal ver o David Ramsey é, interpretando outro personagem e também dirigindo, ele dirigiu esse episódio. A outra participação dele foi em The Flash, no episódio The Flash, onde ele ajuda o Barry Allen a lutar contra o Godspeed. E esse foi um dos pontos altos da sétima temporada de The Flash, tá? Eu já fiz um reviewzinho em posts lá no Instagram. Se você quer saber o que eu achei da sétima temporada de The Flash, entra lá no @cofrenerd, que vai tá lá tudo bem explicadinho o que eu gostei e o que eu não gostei. E o John Diggle foi uma das coisas que eu gostei. Ele traz sempre citando Oliver Queen, que é maravilhoso, é sempre ótimo ver o espírito do Oliver, aquele que deu início ao Arrowverse, vivo, principalmente sendo trazido pelo John Diggle, que é um dos melhores amigos dele. E o John, ele tem mais uma sessão de dor de cabeça. Ele fala que os médicos de Gotham não conseguiram interpretar nada. E a Cecile, que é uma empata, né? Ela começa a perceber que realmente tem alguma coisa muito errada. E aí a gente descobre que o John, na verdade, ele negou o anel do Lanterna Verde. Ele não queria sair. Ele não fala o anel do Lanterna Verde, mas ele fala que negou um convite, né? E é bem coeso com o que o John é. Ele é um cara assim bem pé no chão, que ele tem um pouco de aversão ao que é muito, muito fantástico, tanto que toda vez que o Barry leva ele correndo, ele acaba vomitando, porque ele é um cara bem pé no chão. E aí você tem um convite cósmico de uma polícia intergaláctica aí de guardiões é, intergalácticos que guardam setores, que usam anéis poderosíssimos, por um cara que é completamente pé no chão, que é um ex-soldado, que é um ex-vigilante, agora trabalhando para Argus junto com a Layla. É bem claro de que ele não ia aceitar de primeira, mas teve um custo ele dizer não. Então, esse anel tá chamando ele, e vamos ver o que vai acontecer, porque a próxima série que ele participa, ele vai embora, ele sabe que tem que de Central City, ele sabe que tem que resolver isso. Só que aí na próxima, a participação dele, que é em Superman Lois, fica um pouco, a gente não entende direito se é depois de Central City, se é antes, porque ele tá bem tranquilo, ele vai lá só para levar alguma coisa que a Lois Lane e o Superman estão precisando em Smallville, contra o Taro, né, contra o Morgan Edge, e ele vai lá, ele bota o General Lane no lugar dele. É muito legal ver como o John ele é bem relacionado com os outros personagens. Ele lutou na crise junto com eles, então é bem bacana. E ele dando aquele voto de confiança no Superman, falando que o Oliver confiava no Superman, e que é muito legal, é muito bacana vendo essa relação toda entre os personagens e o John Diggle, que é quase um padrinho para todo mundo ali, porque ele foi um dos primeiros a aparecer. E no final, a última participação que tem é o John Diggle em Supergirl, em que ele aparece
após o James Olsen, o Jimmy Olsen, telefonar para ele ajudar a Kelly Olsen, que estava sofrendo muito. É um episódio muito, muito bom. Eu já fiz até um comentáriozinho lá no Coffee Nerd no Instagram, sobre um personagem que. Sobre um episódio que dá muito enfoque no personagem que é a Kelly, que tá para assumir o manto de guardiã. E aí a gente vê muita semelhança dele com o Jimmy Olsen, né? Ele sempre foi o sidekick do Oliver Queen e o Jimmy Olsen o sidekick do Superman. Então a gente vê grandes homens, grandes personagens que meio que viviam um pouco à sombra do de grandes heróis, de heróis que tomavam o holofote, mas ali ele vai lá e aconselha a Kelly e ajuda ela na luta que ela tá tendo e acaba sendo até inspirado por ela, né? O John ele vem como uma voz da sabedoria, como ele sempre foi pro Oliver, mas ele também sai, eu entendi que ele saiu um pouco inspirado pela luta dela. Ele até fala que ele também recusou esse tal convite que recebeu, porque ele teria que deixar a Layla e os filhos dele. Então a gente tá vendo um grande dilema aí de um personagem que sempre valorizou muito a família dele. E aí ele vai embora, volta pra Metrópolis, e o Brainy, ele fala, já indo, né? Já vai direto pra Metrópolis, e o John, ele fala que sim, e mundos esperam. Era o que aquela voz falava pra ele. Então, quem sabe se a gente encontrar o John de novo, a gente vai, né? Eu tenho certeza que o David Ramsey e os produtores do Arrowverse falaram que a jornada dele não acaba aí. Então, eu tenho certeza que da próxima vez que nós ouvimos, ele vai já ser o Lanterna Verde. Preparado para abraçar esse heroísmo e preparado para tomar o lugar, o holofote que ele merecia em Arrowverse. Ele já tentou até ser o Arqueiro Verde, não deu certo. Não gostei muito daquela fase dele, mas agora ele tomando o espaço dele como Lanterna Verde. E também faz uma conexão legal, o Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, que era o personagem que ele apoiava, que era o Oliver Queen. Eu tô muito ansioso para ver o que vem aí sobre o John Diggle. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o like, se inscreve e divulga pros amigos. Fala lá, ó, o Cofre Nerd é um lugar muito bacana para você saber sobre cultura nerd, cultura pop, sobre Marvel, DC, sobre Star Wars, sobre, enfim, séries em geral, muito legal. Então, obrigado por você que assistiu até aqui. Um beijo e até lá.